Sejam todos muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista, contabilista certificado, formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje vamos falar sobre a declaração trimestral que os trabalhadores independentes entregam este mês de outubro à Segurança Social. Como é que tudo isto funciona e face aos valores que serão declarados, que montante mensal é que o trabalhador independente irá pagar? Para que fique esclarecido sobre esta temática, eu vou também utilizar o Código da Segurança Social e este enquadramento dos trabalhadores independentes, em termos do Código Contributivo da Segurança Social, está nos artigos 132 a 168 do Código Contributivo da Segurança Social. Então, no mês de outubro, procede-se à entrega da quarta declaração trimestral com os rendimentos auferidos entre julho e setembro de 2020. Então, durante o mês de outubro, os trabalhadores independentes, aqueles que estão enquadrados no regime da Segurança Social, na qualidade de trabalhadores independentes, eles, através da Segurança Social Direta, do site da Segurança Social Direta, entregam a declaração trimestral, onde declaram os rendimentos que tiveram nos meses de julho, de agosto e de setembro, ou de julho a setembro. E como é que, a partir daí, a Segurança Social vai fazer os cálculos do montante a pagar referente ao mês de outubro, novembro e dezembro? Porque aquilo que é declarado agora em outubro vai servir para que a Segurança Social calcule a mensalidade dos meses de outubro, novembro e dezembro. Então eu vou explicar como é que tudo isto funciona. Já estamos a ver que estamos sempre a falar em regimes trimestrais. Isto funciona de 3 em 3 meses. Nada melhor do que começar por explicar o que é um trabalhador independente e depois dar um exemplo ou alguns exemplos práticos de cálculo da Segurança Social em termos das mensalidades. Então, nós, do ponto de vista de trabalhadores independentes, nós temos duas perspectivas. Temos a perspectiva do IRS e a perspectiva da Segurança Social. Na perspectiva do IRS, nós estamos perante a chamada categoria B. A categoria B em termos de IRS. E é por aqui que tudo começa, porque é através da declaração de início de atividade nas finanças que os trabalhadores independentes iniciam a sua atividade. E então, a categoria B, ela tem duas perspectivas. Nós temos, por um lado, os rendimentos profissionais, e os rendimentos profissionais estão relacionados com prestação de serviços. Existe uma lista de atividades à qual se refere o artigo 151 do Código do IRS e aquele que vai exercer uma atividade como prestador de serviços vai escolher nessa lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS qual a sua atividade. Atividades como, por exemplo, contabilista, economista, arquiteto, engenheiro, médico, enfermeiro, psicólogo, etc.
São atividades de prestação de serviços. Depois existem os rendimentos profissionais. Peço desculpa, os rendimentos empresariais. E os rendimentos empresariais da categoria B é para aquelas pessoas que vão ter como atividade venda ou a produção de mercadorias. Então, na venda ou produção de mercadorias, temos rendimentos de caráter comercial, industrial, agrícola, silvícola e por aí fora. E são tratados como rendimentos empresariais. E para iniciar uma atividade em rendimentos empresariais, por norma, utiliza-se uma classificação de atividade económica, um CAE. Já não é aquela lista de atividades a que se refere o artigo 151, que é muito aqui para a prestação de serviços, é através de uma lista muito mais abrangente para as atividades de âmbito empresarial, a classificação de atividade económica. Isto é como o Código do IRS denomina os trabalhadores independentes, os rendimentos profissionais e os rendimentos empresariais. O Código da Segurança Social atribui outra denominação, e que é a seguinte. Para o Código da Segurança Social, os rendimentos profissionais, as prestações de serviços, são os chamados trabalhadores independentes. E o regime dos trabalhadores independentes está enquadrado aqui entre os artigos 132 e 168, bem como o chamado empresário em nome individual. Então, para a segurança social, existem os trabalhadores independentes, que são fundamentalmente os prestadores de serviços, que correspondem aos rendimentos profissionais do Código do IRS, e para a segurança social existe o empresário em nome individual, muitas vezes nós chamamos ENI, ENI, empresário em nome individual, que é aquele que vende ou produz mercadorias e que tem correspondência no Código do IRS aos rendimentos empresariais. Pronto, em primeiro lugar é preciso distinguir isto. É preciso distinguir o que são trabalhadores independentes relacionados com prestações de serviços e o que é empresário em nome individual relacionado com a venda ou com a produção de mercadorias. Porque é a partir desta distinção que também vamos compreender como é que a Segurança Social faz as contas. Então agora vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que temos uma trabalhadora independente, que é, por exemplo, a Isabel. A Isabel é trabalhadora independente ao nível de prestação de serviços. Por isso é que é trabalhadora independente no entender da Segurança Social. E tem uma profissão cuja atividade consta da lista a que se refere o artigo 151 do Código do IRS, a tabela de atividades. E pode ser, por exemplo, vamos imaginar que ela é psicóloga. Como psicóloga, é uma trabalhadora independente, está inscrita no regime dos trabalhadores independentes e vamos considerar neste primeiro exemplo
que ela é apenas trabalhadora independente, ou seja, não é trabalhadora dependente, ou seja, não tem uma entidade patronal. Ela trabalha por conta própria, por sua própria conta, em regime liberal. É uma trabalhadora independente e unicamente vive destes mesmos rendimentos. Então, a Isabel, ela agora vai ter que declarar durante o mês de outubro, naquela tal declaração trimestral que ela vai ter que entregar ao longo do mês de outubro, a partir do site Segurança Social Direta, ela vai declarar quanto faturou em julho, quanto faturou em agosto e em setembro. Pronto. Então vamos fazer aqui um exercício. Em julho faturou 1.200 euros. Em agosto faturou 700 euros. E em setembro faturou 1.000 euros. Portanto, na declaração trimestral entregue em outubro, ela declara ter faturado 1.900 euros. E agora a pergunta que eu faço é, tendo ela faturado tendo ela faturado 2.900 euros, quanto é que ela vai ter que pagar por mês à Segurança Social relativamente a novembro e dezembro, porque isto é sempre assim feito numa perspectiva trimestral. Então, como é que a Segurança Social vai fazer os cálculos? Os cálculos são feitos da seguinte maneira. Em primeiro lugar, a Segurança Social calcula o rendimento relevante. Isto agora já são os cálculos da Segurança Social e é aqui que eu quero elucidar como é que isto funciona, porque tudo isto aparece já calculado e nós devemos saber efetivamente como é que as coisas funcionam, como é que a Segurança Social calcula. Então, a Segurança Social pega aqui num artigo que é o artigo 162 do Código do Regime Contributivo da Segurança Social e o número 1 do artigo 162 diz assim: o rendimento relevante do trabalhador independente é determinado com base nos rendimentos obtidos nos 3 meses imediatamente anteriores ao mês da declaração trimestral. Muito bem, está a declarar em outubro, o julho, o agosto e o setembro. E corresponde a 70% do valor total de prestações de serviços, 20% dos rendimentos associados à produção e venda de bens. E depois o número 2 do artigo 162 diz ainda o seguinte: a determinação do rendimento relevante dos trabalhadores independentes que prestem serviços no âmbito de atividades hoteleiras e similares, restauração e bebidas, e que o declarem fiscalmente como tal, é feita relativamente a esses rendimentos nos termos da alínea B do número anterior. Ou seja, aqueles que trabalham por conta própria, na qualidade de empresários em nome individual ou de trabalhadores independentes, e o seu ramo de atividade é a atividade hoteleira, restauração e bebidas, o rendimento relevante é na base dos 20% e não de 70%. Portanto, 20% para atividades hoteleiras, restauração, bebidas e 20% para venda e produção de mercadorias, 70% para prestação de serviços. Então, a Segurança Social faz o seguinte: o rendimento total declarado
foi efetivamente de 2.900 euros. E a Segurança Social vai calcular o rendimento relevante. Eu vou colocar aqui RR como rendimento relevante. E esse rendimento relevante, como se trata de uma psicóloga, que é prestação de serviços, é 70% daquilo que faturou. E então eu vou fazer 70% dos 2.900, o que dá 2030. 2030 é o rendimento relevante. E agora, a Segurança Social divide este rendimento relevante por 3. Ou seja, os 2030 a dividir por 3. 2030 a dividir por 3. O que dá 676,67. Este é o rendimento relevante dividido por 3. 676,67. E vai ser a este valor, que já está convertido para um valor mensal, não é? Porque foi dividido por 3. Vai ser a este valor que a Segurança Social vai aplicar a taxa e assim será determinada o valor a pagar em outubro, em novembro e em dezembro. O valor mensal a pagar. E então aqui também é muito importante distinguirmos o trabalhador independente do empresário em nome individual. Porquê? Porque as taxas são diferentes. As taxas estão no artigo 168 do Código Contributivo. E segundo o artigo 168, a taxa contributiva a cargo dos trabalhadores independentes, os prestadores de serviços, é de 21,4. E depois o artigo 68, número 4, refere que é fixada em 25,2 a taxa contributiva a cargo dos empresários em nome individual e dos titulares de estabelecimento individual de responsabilidade limitada. Portanto, aqui é que é importante, mais uma vez, distinguirmos o trabalhador independente, prestação de serviços, do empresário em nome individual, o que vende ou produz mercadorias. Porque o trabalhador independente paga 21,4%, o empresário em nome individual 25,2%. Então será 21,4% que vai ser aplicado. 21,4% vezes 676,67. Então vamos lá ver quanto é que isto dá. Ora, 21,4% vezes 676,67. São 144,80 euros. O que significa, ou ponto 81 para ser rigoroso. 144,81 euros. Isto significa que nos meses de outubro, novembro e dezembro, a Isabel vai pagar à Segurança Social 144,81 euros em cada um destes meses. E o mês de outubro, a prestação do mês de outubro, a mensalidade do mês de outubro, é paga em novembro, entre o dia 10 e o dia 20. O mês de novembro é pago em dezembro, do dia 10 ao dia 20. E o mês de dezembro é pago em janeiro, do dia 10 ao dia 20. Está bem? Isto são os prazos para se fazer o pagamento, porque no mês de outubro ainda vai pagar o correspondente a setembro, ou seja, ao trimestre anterior. É sempre pago
do dia 10 ao dia 20 do mês seguinte. Portanto, estes 144,81 de outubro vão ser pagos entre o dia 10 e o dia 20 de novembro e assim sucessivamente. Agora, haverá alguma maneira da Isabel poder eventualmente baixar este valor? Existe. E essa forma, ela corresponde ao seguinte. Quando efetuar a declaração trimestral, portanto agora em outubro, pode optar que lhe seja fixado um rendimento relevante superior ou inferior até ao limite de 25%, em intervalos de 5%. Ou seja, nós já vimos que o rendimento relevante da Isabel era de 2.030 euros, não é? 2.030 euros. Este é o rendimento relevante, que depois tem que ser dividido por 3 e aplicar a taxa conforme eu fiz. Segundo a legislação, este valor pode ser aumentado ou pode ser diminuído. Pode ser aumentado de 5% em 5%, ou seja, 5, 10, 15, 20, 25%. Ou pode ser diminuído de 5 em 5% até 25%, de forma a calcular um novo rendimento relevante. Vamos diminuí-lo. Diminuir este valor em 25%, no limite máximo. Pode ser diminuído em 5%, em 10%, em 15%, em 20% e em 25%. Ou pode ser aumentado da mesma forma. Mas vamos para a perspectiva de diminuir o valor. Então, 2030 vezes 25% dá 507,50. Então vamos fazer uma diminuição de 2030 menos 507,50. Corresponde a 25% de 2030. É o valor máximo que é permitido diminuir o valor. Ora, 2030 menos 507,50 passa o rendimento relevante a ser de 1.522,50. E agora este valor é dividido por 3. Então, rendimento relevante a dividir por 3. A dividir por 3. E passa a ser de 507,50. 507,50 passa a ser o valor sobre o qual se vai aplicar a taxa. Então, eu vou aplicar a taxa de 21,4 e o valor a pagar passa a ser de 108,61. Ou seja, em vez de 144,81, uma vez que optou por diminuir o rendimento relevante em 25%, que é o máximo, não é? Podia ser 5, podia ser 10, 15, 20 ou 25. Foi ao limite máximo da diminuição, 25%. Então vai ter que pagar mensalmente 108,61 à Segurança Social. Portanto, qual é a diferença? A diferença é que pagaria 144,81 se não exercesse esta opção e assim passa a pagar 108,61. Tem uma redução de 36,20 € por ter optado um rendimento relevante em baixo no limite máximo de 25%. Mas poderia ter feito ao contrário, poderia ter aumentado o rendimento relevante mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 25.
Assim iria pagar mais segurança social. Claro, o rendimento relevante ia aumentar em mais 25%, no limite máximo, e iria fazer um pagamento mensal, respeitando a outubro, novembro e dezembro, mais alto. E por que razão um trabalhador independente havia de estar a optar por aumentar o rendimento relevante e assim aumentar o valor a pagar à Segurança Social? Tem tudo a ver com a questão da reforma e também dos direitos que possam advir de um subsídio de desemprego, eventualmente. Quanto à reforma, efetivamente, quem mais desconta, não é? Mais reforma irá ter. Isso é sempre assim mesmo. Ou seja, se o trabalhador independente quer de facto fazer descontos porque está a pensar no seu futuro, na sua reforma, então ele pode optar por elevar o rendimento relevante mais 5, mais 10, mais 15, mais 20 ou até o limite máximo de 25%. É o critério de cada um. Só estou a dar mesmo as informações como elas são. Aquilo que aconteceu com a psicóloga, aqui com a Isabel, é que preferiu diminuir, por exemplo, então diminuiu no máximo de 25%, vai pagar 108,61 em vez dos 144,81. Portanto, são opções, são direitos que existem, que estão na lei e que se podem exercer a quando do preenchimento da declaração trimestral. Agora vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar o Pedro, que é empresário em nome individual, vende mercadorias. Podem ser rendimentos empresariais, podem ser rendimentos de caráter comercial, industrial, agrícola. Ele vende mercadorias. Vamos supor que é um rendimento de caráter comercial. Vende mercadorias. E, tal e qual como aconteceu com a Isabel, ele vai ter que declarar agora, em outubro, o que faturou em julho, em agosto e em setembro. Para a Segurança Social calcular também as mensalidades de outubro, novembro e dezembro em termos dos valores da Segurança Social devidos pelo Pedro. Vamos supor que o Pedro faturou de venda de mercadorias 3.000 euros em julho, 2.000 euros em agosto e vamos supor 1.900 euros em setembro. Vamos supor que foi este o panorama. As contas são feitas da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, o nível de faturação do Pedro é de 6.900. Pronto. O Pedro faturou 6.900 euros no trimestre julho, agosto e setembro. E a Segurança Social vai calcular o rendimento relevante, como calculou a Isabel. Mas o rendimento relevante dos empresários em nome individual, que são aqueles que vendem ou produzem mercadorias, já não é 70%. Conforme eu ao bocado referi, é 20%. O rendimento relevante para, efetivamente, quem vende mercadorias, artigo 162, número 1, a linha B do Código Contributivo da Segurança Social, 20% para rendimentos associados à produção e venda de bens. Não esquecer também que, eu já tinha dito isto, mas vou outra vez relembrar. Atividades hoteleiras, restauração e bebidas também é de 20%. O rendimento relevante. Então vamos fazer 20% vezes 6.900.
20% vezes 6.900. 1.380. Agora dividimos o rendimento relevante por 3, que é para dar a perspectiva trimestral. 460. E vai ser sobre estes 460 que vamos aplicar a taxa. Só que a taxa dos empresários em nome individual é mais elevada. É 25,2%, artigo 168, número 4 do Código Contributivo da Segurança Social. 25,2%. Então, 460 vezes 25,2% vezes 25,2%. São 115,92 €. Portanto, o Pedro terá que pagar, respeitante a outubro, a novembro e a dezembro, 115,92. E também pode fazer aquelas escolhas, aquelas opções de aumentar aqui o rendimento relevante, que é este, de 5 em 5 até ao máximo de 25%, ou diminuí-lo de 5 em 5 até ao máximo de 25%. 25% para mais ou 25% para menos, no limite máximo, mas sempre em intervalos de 5 em 5. Penso que isso ficou bem explícito. Nunca pode resultar um valor a pagar inferior a 20 €. Está bem? Ele vai pagar 115,92. Mas imaginem que ele tinha aqui um rendimento muito mais reduzido e que, fazendo eu estas contas todas, chegava aqui, por exemplo, a 18 € a pagar. O mínimo são 20 €. Quem está enquadrado no regime da Segurança Social, o valor mínimo a pagar é 20 € mensais. Está bem? Portanto, se estas contas aqui alguns derem 15 €, 13 €, 18 €, ou se depois através daquelas reduções de 5 em 5 até ao máximo de 25% chegarmos a um valor a pagar inferior a 20 €, não se pode pagar 18 €. 20 € é o valor mínimo a pagar. E podem perguntar também, acho que fica assim um bocado em dúvida, mas um trabalhador independente tem um rendimento relevante de 70% e um empresário em nome individual apenas de 20%. É que 70% é uma coisa, 20% é outra. Ou seja, quando a Segurança Social aplica aqui 20%, a Segurança Social está a fazer um abatimento de 80% do rendimento. Quando a Segurança Social aplica 70% ao trabalhador independente, está-lhe a fazer um abatimento de 30%, correto? E porquê que o abatimento é tão maior para o empresário em nome individual? Porque o empresário em nome individual vende ou produz mercadorias. E é unânime que aquelas pessoas que vendem ou produzem mercadorias têm mais custos do que as que prestam serviços. Ou seja, quem vende mercadoria tem o custo da mercadoria. Eu tenho que comprar as mercadorias para as poder vender. E daí, sendo unânime que quem vende ou produz mercadorias tem mais custos, é o custo da mercadoria aquele que tem mais materialidade, é por isso que a Segurança Social considera 20% para o rendimento relevante de quem vende ou produz mercadorias e 70% para o rendimento relevante de quem presta serviços. Mas depois a taxa é maior para os empresários em nome individual, está bem? Os empresários em nome individual têm uma taxa de 25,2%, enquanto que os trabalhadores independentes, como vimos, 21,4%. Penso que ficou esclarecido esta questão de como a Segurança Social calcula os valores
quer aos trabalhadores independentes, quer aos empresários em nome individual. Num próximo vídeo eu irei falar sobre isenções de segurança social para trabalhadores independentes. Ou seja, pode acontecer que os trabalhadores independentes fiquem isentos de segurança social. Desde logo, aqueles que acumulem atividade de trabalhador independente com atividade de trabalhador dependente. Uma vez que é no âmbito dos rendimentos do trabalho, nós no nosso sistema fiscal, nós temos duas categorias de rendimentos do trabalho. Temos a categoria A, que é o trabalho dependente, aqueles que têm um vínculo laboral com uma entidade patronal, e temos a categoria B, que é isto que eu estive agora aqui a explicar, o trabalho independente, aqueles que trabalham por conta própria. E, portanto, quando existem duas fontes de trabalho, uma dependente, outra independente, pode acontecer que a fonte do trabalho independente venha a gozar de isenção de segurança social, mas nem sempre. Temos que ver os valores, quer de um, quer do outro, e fazer umas contas, que eu vou explicar como é que a Segurança Social faz, para ver se atribui ou não atribui àquela pessoa isenção. Portanto, o que pode entrar sempre em conflito é o trabalho dependente com o trabalho independente no que diz respeito às isenções. As restantes categorias não entram em conflito. Ou seja, o Pedro pode ter rendimentos da categoria G, mais-valias, pode vender uma casa. O Pedro pode ter rendimentos da categoria E, capitais, dividendos, juros, lucros. Ele pode ter rendimentos de perdiais, rendas. Isso não vai entrar em conflito, não lhe vai dar nenhuma isenção relativamente à segurança social. A segurança social incide sobre os rendimentos do trabalho. E, portanto, pode ser trabalho dependente e trabalho independente, e quando existem esses dois, é que poderemos eventualmente ter aqui uma questão de isenção. Também as pensões, ou seja, os pensionistas podem estar também isentos de segurança social quando também são trabalhadores independentes. Recebem a pensão e são trabalhadores independentes, irão gozar de isenção. Mas isso ficará como o tema de um próximo vídeo, explicar isso. Ficamos por aqui hoje relativamente a este tema. Espero ter elucidado e que agora percebam como é que a Segurança Social calcula os valores, e tudo isto é numa perspectiva trimestral. A Certform tem um conjunto de cursos práticos na área da contabilidade e da fiscalidade. Somos certificados em 13 áreas de formação, sendo que nas ciências empresariais, em contabilidade e fiscalidade, desenvolvemos uma oferta formativa. Estas matérias são amplamente desenvolvidas em cursos como o curso prático de contabilidade e fiscalidade com informática aplicada, o curso prático de processamento de salários, IRS e segurança social com contabilidade com informática aplicada. Temos o curso prático de IRC, o curso prático de IVA, o curso prático de gestão fiscal, IRS, segurança social, IRC e IVA, e são estes os cursos onde desenvolvemos estas partes relacionadas com o IRS, com a segurança social. Fazemos de uma forma extremamente prática, dando aos nossos formandos um conjunto de ferramentas para que possam enfrentar com mais facilidade os desafios do mercado de trabalho. Os cursos práticos da Certform, eles são concebidos para fortalecer o seu currículo, para dar ferramentas, argumentos, conhecimentos, saberes práticos para que os possa aplicar no dia a dia no mercado
de trabalho. Neste momento nós desenvolvemos a nossa formação online, não lhe tira o teor prático, os nossos cursos em sistema e-learning e em sistema live streaming estão muito bem preparados, com materiais, com videoaulas, para que tudo possa ser dado aos nossos formandos no âmbito das ferramentas, dos recursos pedagógicos, dos recursos didáticos que facilitem a aprendizagem. Aposte na sua formação profissional. A formação profissional é um excelente investimento. Apostar em conhecimento, apostar em adquirir mais conhecimentos rende os maiores juros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo e até uma próxima oportunidade.